Mundo Livre apresenta Friday Cast. Olá pessoal, eu sou o Michel Gomes e esse é o Friday Cast. Um programa de rádio na internet e um podcast de internet no rádio. Você pode nos ouvir toda sexta-feira em Mundo Livre FM 102.5 no dial maringaense, ou então você pode ouvir através do nosso podcast em mundolivrefm.com.br/maringá, youtube.com/fridaycast, ou então no iTunes. Estamos no iTunes. Você também pode nos seguir nas redes facebook.com/fridaycast e instagram.com/fridaycast. Bom, a gente trouxe aqui uma lista pessoal de filmes que nós mais gostamos. Cada um vai falar um pouquinho do seu filme e por que esse filme nos marcou. Então, eu chamo esse episódio de O Filme da Minha Vida. É isso aí. Bom, nessa sala de cinema que é o Friday Cast, nós temos o cara que compra a pipoca. Oi, eu sou o Chris Bertoldi e versão brasileira Herbert Richards. Nós temos o cara que escolhe o filme. E aí galera, aqui é o Diogo Sá e se a minha vida fosse um filme, seria um filme do Adam Sandler. E nós temos o cara que compra o refrigerante. Olá pessoal, aqui é o Anderson Rocha e só me chama de Mr. Anderson porque eu tô conectado à Matrix. Quando eu sair eu sou o Neo. É isso aí. Bom, o programa de hoje nós vamos falar sobre filmes que marcaram as nossas vidas, filmes que nós gostamos muito. Cara, é difícil escolher, né, o filme da sua vida, assim, alguma coisa que te marcou. E eu, como um grande fã da cultura pop, um frequentador de cinema desde muito criancinha, eu tenho um filme que ele é um filme que é um sucesso mundial, que é um baita um negócio que mudou o cinema em termos de produção, na parte técnica e também roteiro, que me marcou, assim. Eu fui assistir ele com 15 anos, no terceiro ano do segundo grau, e ele é um filme histórico pra mim pelo contexto da obra, como ele dava referências, e esse filme eu brinquei com ele na minha abertura, é o Matrix. O The Matrix foi dirigido e roteirizado na época eles eram os irmãos Wachowski, né? Hoje eles são as irmãs, a Lily e a Lana Wachowski. Um filme de 2 horas e 16, foi classificado pelo gênero ficção científica e ação, mas mais do que o que ele aparece na tela é aquela coisa que você vê por trás, né? Que é a produção, a parte de tecnologia que foi envolvida, né? O filme tem um monte de coisa nova, o filme propõe um monte de ideias legais que o cinema acabou adaptando depois, acabou utilizando. E é um filme que deu também uma repercussão desgraçada na parte fora da tela quando aconteceu o massacre de Columbine, né? Quando aqueles 2 meninos invadiram a escola em Columbine, nos Estados Unidos, e atiraram contra os colegas. Muito se disse sobre o filme e as cenas de ação que o filme apresentava ali, como elas influenciaram aqueles 2 rapazes. O Matrix, ele revolucionou mesmo, né, o cinema, assim. Muita coisa veio depois deles ali. Aquela história de colocar as câmeras em volta, tirar um monte de foto e fazer a cena, aquilo foi sensacional, cara. O Bullet Effect, né? Fazer a bala andando, quebrando o ar, assim, pra passar. Nossa, e aquilo virou até um efeito do videogame, né? O Max Payne, o Max Payne só jogava pra usar aquilo, cara. Porque o jogo mesmo é, sei lá, andando e atirando. É mundo fechado, o jogo não tem... pelo menos não tem tanta coisa, mas tem o Bullet Time Mas é um baita jogo legal por causa disso, o Bullet Time faz o jogo ficar especial, assim. Verdade. O Matrix, além dessa parte técnica, cara, ele é um filme, assim, feito pra cultura nerd, né? Porque se você assistiu o Matrix a primeira vez, com toda certeza você não vai entender quase nada. Ele é um filme que exige, assim, uma gama de conhecimento. Ele tem bases, sei lá, na filosofia, tem bases no cristianismo, tem base no budismo. Ele aparece um monte de coisas, assim, pra você ir juntando e criando aquela história. Então ele é um filme que dava muito, assim, muita conversa. Ele gerava muita discussão ao redor dele. Então por isso eu já achava ele assim, maravilhoso. Eu assisti ele e eu queria sair do cinema e falar pros outros, eu entendi quase tudo, assim, eu tô entendendo o que tá acontecendo. E era uma coisa a mais, assim. O Matrix, ele tinha essa pegada de você ter que conhecer muita coisa pra você entender o que tava acontecendo naquele filme. Perfeito, mindfuck total, né? O primeiro. Total. É foda. O primeiro Matrix, assim, os outros também são maravilhosos, mas o primeiro é muito mindfuck. Você sai de lá meio, que porra é essa que tá acontecendo a aqui nesse história, filme? A produção, os efeitos, tudo, né? Sensacional. E era uma época que a trilogia ainda não era modinha, que você tinha as trilogias clássicas, né? De Volta
Volta para o Futuro e tal, mas não era uma modinha. Ficou mais modinha mesmo depois do Senhor dos Anéis, nos anos 2000. E aí até depois, né, teve a sequência, né, o Matrix. Eles fizeram um sem pensar em trilogia por causa disso, que tinha medo de não dar certo, né? Aí depois... É aquele negócio de Hollywood, né? O custou 63 milhões, que é um absurdo de barato para um filme daquele, e ganhou 463 milhões. Um filme que dá tudo isso de lucro, aí ele vai ter 2, não tem jeito, né? Então, e agora aproveitando o gancho, eu escolhi como filme que me marcou muito da minha vida o Matrix Reloaded. Então, eu coloquei no meu a trilogia, porque eu falo do 1, mas assim, pra mim eles são 3 filmes. Eles são um filme só, dividido em 3 partes. Mas o Reloaded me marcou porque aconteceu o seguinte, quando eu vi o 1, eu achei aquele negócio extraordinário, tal, que legal, só que eu queria ver o Neo atuando dentro do Matrix. Você queria ver ele puta fodão, assim. Eu queria ver ele o super-herói Neo, como que ele ia agir lá dentro, né? Depois, tipo, o cara acabou de descobrir os poderes e tal. Lógico que eu fiquei encantado com os efeitos especiais, a coisa toda, mas eu falei, faltou o cara lá dentro. Quando ele termina o Matrix 1, ele sai voando, né? Isso. Acaba ele o final voando. do Matrix 1 é uma brochada foda, né? Porque agora ele vai chutar bundas violentamente, aí acaba. Exato. E por isso... Aí eu fiquei, foi o primeiro filme que eu fiquei esperando. Cara, eu preciso ver o 2. É o único filme na vida que aconteceu isso, por isso que me marcou. Os críticos de cinema meteram o pau no 2, falaram que na história é confusa, que os diálogos blá blá blá. Eu não fui pra ver nada disso. Quando eu entrei no cinema e os caras me deram 17 minutos do Neo batendo em C. Smith pra tudo quanto é lado, eu falei, eu vou sair e vou entrar de novo, cara. Eu vou pagar 2 vezes pra ver isso aqui. Que é o que eu queria ver, cara. Eu fiquei esperando. Quantos anos deu? 4 anos um do outro? Foi 4 anos de diferença. 4 anos um do outro. E desse foi o único que eu esperei pra sair, e a hora que o Neo pega aquele cano, arranca do chão e começa a arrebentar os caras no pau e vinha cara e não parava mais, eu falei, valeu a espera. Por isso que eu falei que me marcou. Eu acho que esse filme só marcou o Anderson porque é o Mr. Anderson, né? Eu acho que essa é a única referência do nome. Mr. Anderson. Durante muito tempo eu fui chamado de Mr. Anderson. Na época do filme, assim, isso virou, né? Mr. Anderson. Até a gente aqui brinca, né? Você sabe que, Cris, eu nunca... Acho que eu fiz isso poucas vezes na vida, não vou dizer nunca. Mas Matrix foi um filme que eu fui ser primeiro da fila. O 2, o Reloaded, quando foi lançar. Eu fui primeiro da fila. Foi o primeiro não, fiquei entre os primeiros ali da fila pra assistir. Na sexta e no sábado eu voltei pra assistir de novo. É demais, cara. O Matrix Reloaded custou mais ou menos 150 milhões de dólares. Perfeito. E ele faturou, e depois no mundo todo, 742 milhões até novembro de 2011. Custou 2,5 vezes a mais e faturou quase. E ele tem uma dobro. outra curiosidade, que a cena que eu falei de 17 minutos custou 40 milhões de dólares. Só aquela custou o Matrix 1. O inteiro, só naquela cena. Só naquela cena. Eu assisti ele ontem, tava passando na TV, eu assisti, pegou bem naquela parte do meio pro fim ali, eu parei e assisti, e eu fiquei procurando detalhes de computação gráfica que ficassem, sei lá, passados, né, por causa do tempo. O filme é bom até hoje. Aí eu não achei. Tipo, eu não achei. Dá erro, cara. Você vê ele lutando lá, óbvio, tem umas cenas assim que não são tão fluidas, né? Como se fosse real, mas não é real. O cara dentro da Matrix, ele pode fazer o que ele quiser. Mas nas cenas em si, assim, é muito bom. A pancadaria em si é demais, cara. Não tem muito o que falar, não. Deixa eu te contar um segredo, então. Eu até, sei lá, pouco tempo atrás, eu assisti a trilogia uma vez por ano, como regra. Eu vou parar e vou assistir a trilogia Matrix só pra assistir de novo. Uma coisa legal quando ele tava no cinema é o que aconteceu também com Harry Potter. Depois a galera ia fantasiada pro cinema. Aquelas jaquetonas de couro, oclão. A galera ia boy band. Boy band. Mas acho que isso vem desde Star Wars, né? Pra mim ele tem algumas outras significações também, cara. Eu acho assim muito legal algumas cenas de luta. Então assim, eu quando assisto um filme de artes marciais, ou um filme que tem artes marciais envolvidas, eu sempre fico analisando muito a coreografia de luta e tal. E a primeira cena de luta do Matrix, que é o I Know Kung Fu, entre o Neo e o Morpheus lutando naquele dojo, é maravilhosa, assim, a coreografia é muito legal, eles me convencem, você pega uns errozinhos da questão técnica, mas eles lutam muito bem, assim, é bonito. I know Kung Fu. Show me. E no 2, a luta do Neo com o Seraph, que é o chinês que protege o oráculo, é outra, assim, eles lutam em cima de uma mesa, é uma luta que tem uma coreografia linda, assim, eu acho muito legal, porque eles capricharam nos mínimos detalhes. O Matrix, cada detalhe dele foi muito bem pensado, assim, ele tem uma ideia por trás de quase tudo, as falas, sabe, assim, todo momento do filme, os irmãos Wachowski estavam ali tentando contar alguma coisa, então, assim, ele é quase impecável. Vale lembrar, nunca é demais, que o Anderson é faixa preta em Kung Fu. E aqueles cenários meio
cyberpunk, né, do Matrix também, eu acho sensacional, assim, eu acho fora de série. Ele tem uma mistura de um monte de coisa legais, né, cara? Ele usa muito cyberpunk, ele tem uma pegada de ficção científica, assim, bem ficção científica mesmo, muito grande, e ele traz toda uma mitologia, né, cara? Você pode ver de tudo que é mitologia impregnado. Tem umas cenas que mostram isso, tem uma cena que ele tá andando, tipo, num mercado, assim, de rua, e tem, tipo, uma imagem de Cristo, uma imagem de Shiva, um Buda, tudo numa mesma barraquinha vendendo. É porque o Matrix, ele é isso, né? Ele é uma mistura de um monte de coisa, de um monte de tradições, de um monte de mitologias, todas traduzidas em ficção científica da mais alta qualidade. Continuando aqui então com os nossos filmes das nossas vidas, Matrix então foi o filme da vida do Anderson e do Chris, o Matrix 2 Reloaded. E a gente vai finalizando o primeiro bloco aqui então do Friday Cast. Não sai daí que já a gente volta com mais filmes das nossas vidas. De volta com o Friday Cast na Mundo Livre FM. Hoje estamos falando sobre os filmes das nossas vidas. Se você também tem um filme da sua vida, manda pra gente no WhatsApp 991442925 ou dá um pulinho lá no facebook.com/FridayCast, que a gente tá por lá numa live com o programa, você pode comentar também. E às 7 horas, lembrando que estaremos por lá com o Friday Chat, respondendo ao vivo perguntas e conversando com vocês, beleza? A gente já falou aqui de um dos filmes da vida do Anderson e do Chris, que na verdade são o mesmo filme, que é o Matrix 1 e 2. E agora a gente vai pro Diogo. Diogo, fala pra gente qual que é o seu. Um dos que eu separei aqui é o filme Across the Universe. Não sei se é porque eu gosto de Beatles ou não, mas eu acho sensacional esse filme. Eu gosto dele também. Ele pra quem é fã, fica ainda mais gostoso porque você pega muito detalhes que quem não conhece muito bem vai passar despercebido. E ele é um musical. Eu odeio musical. Eu odeio musical também. Mas E eu gostei do Across the Universe. Justamente. Eu gosto de Eu musical. odeio musical, mas Across the Universe é foda. É um filme de 2007 que ele conta a história toda com referência às músicas dos Beatles. Então o nome dos personagens são nomes de personagens que aparecem nas músicas. A história vai desenrolando, eles colocam as músicas nas falas, né, por ser musical, de acordo com o que tá acontecendo. Não fica aquela coisa forçada. E o legal é que daí, pra cada música que é colocada no filme, eles montam como se fosse clipes, e esses clipes traduzem também a essência da música. Então as músicas mais psicodélicas têm uma explosão de cores bem saturada, eles trabalham o cromatismo ali de uma maneira muito bacana, né, no visual do filme. A música Revolution, a hora que ele vai falar, é aquela coisa de bravo mesmo, ele querendo quebrar tudo e brigando ali com o pessoal no escritório. Então isso me marcou muito. É um filme que eu assisti várias vezes e cada vez você vai pegando um detalhe ou outro ali que tinha passado despercebido num primeiro momento. E o ator desse filme é o cara que fez Quebrando a Banca. Ah, verdade. É o Jim Sturgis. E o nome dele é Jude, né, no filme. Então, certo. Hey Jude. Então tem todas um monte de referência, assim, que vai brincando. E tem a Lucy também no filme, obviamente. Deixo aqui a dica, né, mesmo não gostando de musical, eu deixo aqui a recomendação. É um filme com orçamento de 45 milhões de dólares. E a bilheteria nos Estados Unidos foi de 24 milhões, né? Então ele acabou perdendo ali no pouquinho. A De que ano que é mesmo? 2007. I know you know me. One thing I can tell you is you got to be free. Come together right now over me. Ele é um filme que não foi tão badalado assim. Eu mesmo descobri esse filme em DVD depois, não foi nem na época de lançamento nem nada. Inclusive, se você tá ouvindo e você tá com o meu DVD, me devolva, porque eu não sei onde foi parar. É DVD antigo, mas é colecionador. Hashtag devolvo o DVD do Diogo. Entendeu? Porra, isso não se faz com um bitomaníaco. Hashtag nunca empreste DVDs. Hashtag eu nunca aprendi. empreste livros e DVDs. Eu aprendi. Esse aí foi um que foi e não voltou. Pior que eu nem lembro pra quem foi. Eu gosto muito da versão do I Am The Walrus que o Bono canta no filme ali. Eu acho um filmaço também. I am he as you are, he as you are me, and we are all together. Continuando aqui com os filmes das nossas vidas, eu separei 3 filmes e 2 deles é do mesmo diretor, então eu acho que dá pra gente falar um pouquinho aqui, não sei se a gente fala tudo agora ou fala depois, mas enfim, eu vou falar agora do Clube da Luta, tá aqui pra Nossa, mim. tava na minha lista, hein? Tava, Nossa, Isso tá na minha aí lista. isso aí é filme de cabeceira. Termina né? com Pixies, cara. Fazer Termina o quê? com tudo explodindo e Pixies tocando, é maravilhoso. Gentlemen, welcome to Fight Club.
Clube da Luta, que é um filme de 99, com direção do David Fincher. O outro filme da minha lista é Seven, os 7 crimes capitais. Que era o terceiro da minha lista. Que é... Sério mesmo? É mesmo? Que também é do David Fincher e também tem o Brad Pitt, né? Mas enfim, vamos falar do Clube da Luta agora. E ele é um livro, na verdade, do Chuck Palahniuk, que, puta, é uma baita novela legal do caramba, assim, também. E o David Fincher trouxe pras telas de uma forma muito, muito bacana. E, cara, assim, o Clube da Luta me marcou demais porque, trazendo pro lado pessoal da coisa aqui, eu tenho um irmão que tem esquizofrenia, né? Então a minha família tem, assim, uma ligação muito forte com essa doença em si. E eu lembro que na época que eu vi o Clube da Luta me marcou demais isso, sabe? A questão de como, né, como que o personagem ali do Edward Norton trabalhava com isso e todas as agruras que ele passa no filme. E claro, além disso, pra mim, a mensagem do filme é sensacional, sabe? A questão de fuck the system, né? E vamos explodir a porra toda, enfim, é muito, muito interessante. De como o dia a dia pode ser pesado, né? De como a vida comum pode ser pesada. Esse, igual o Matrix, é um filme que você tem que assistir 3, 4, 5 vezes pra você... Você pegar, e também muitas referências. Sim, muitas justamente. Referências. Easter eggs por ali, Easter eggs, né? Bastante easter eggs. Tem o cara fazendo sabonete de gordura de lipoaspiração. Essa questão das pessoas, elas terem que irem pro Clube da Luta e baterem uma nas outras pra poder se sentir melhor com o dia a dia é muito forte, cara. É muito forte. Tem aquela cena que o Brad Pitt tá... Que na verdade é o Edward Norton, né? Como é o nome dele, do personagem dele? O Edward Norton não tem nome, é só o Tyler Durden, que é o Brad Pitt, mas o Edward Norton não tem nome. É verdade, ele não tem nome. E ele começa a bater num loirinho lá e ele começa a arrebentar, e ele não para mais de arrebentar e... Tipo, quando ele termina, assim, tá todo mundo olhando espantado, né? Tá, é o Clube da Luta, mas ele bateu, fala assim, putz, eu só queria destruir alguma coisa bonita hoje. Que ele achava o outro cara mais bonito que ele. First rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. This is your first night at Fight Club. You have to fight. Aquela cena é sensacional, cara. Inclusive, esse cara que ele espanca é o vocalista do 30 Seconds to Mars, né? Ah, verdade, cara. Jared Leto? O Jared Leto, isso. Que fez um outro filme. É o Jared Leto, aquele cara? É o Jared Leto. Que inclusive fez um outro filme sensacional. E fez um outro filme sensacional que é o Requiem for a Dream, né? Que outro filme esse também. filme é difícil de ver, cara. Difícil, é pesadaço. Ele é triste, mas tem que assistir também, porque ele tem que assistir umas 2, 3 vezes também. Isso, é um filme pesado. Mas ele é pesado. O Clube da Luta também é um filme pesadaço, né? A Marla Singer ali, que é a personagem da... A Helena Bonham Carter. Isso, a Helena Bonham Carter também, que, cara, ela é viciada em tratamentos, né, psicológicos. Ela vai de grupo em grupo só pra ouvir as outras pessoas falarem mal da vida delas, pra ela ficar melhor com a vida dela, entendeu? Então, cara, é um filme muito pesado psicologicamente falando, mas é um filme que traz muitas verdades, assim, de como o dia a dia pode ser pesado, como que o dia a dia pode maltratar as pessoas. É um filme que, se você assistir superficialmente, você não... Você foca só na luta, né? Só na luta, só no clube ali, na violência em si. Mas ele tem muito mais envolvido ali. Ele mostra o quanto você é escravo das coisas que você tem, que elas estão te usando e você não usa elas, né? Isso. Então, assim, ele tá sempre discutindo com o personagem do Edward Norton o quanto ele é um cara apegado a coisas que não significam nada pra ele, só tem porque ele precisa ter, porque ele acha que é importante. Então, ele começa destruindo o apartamento do cara. Ele não, né? Porque, na verdade, eles são a mesma pessoa, mas vocês estão entendendo, né? Claro. Ele começa destruindo o apartamento do cara pra mostrar pro cara que o apego que ele tem não leva ele a nada. Ele tem uma vida triste que leva ele a ser depressivo, a tá querendo sofrer e faz o cara se desgrudar daquilo, né? Algumas frases que refletem isso daí do filme. Trabalhamos em empregos que odiamos pra comprar porcarias que não precisamos. Não precisamos, as coisas que você possui acabam possuindo você. Perfeito, é isso mesmo. Advertising has us chasing cars and clothes. Working jobs we hate, so we can buy shit we don't need. O Chuck Palahniuk, que é o escritor do livro, ele é um cara também bem assim, ele escreve de uma forma bem forte, ele tem outros livros tão fortes quanto o Clube da Luta, e também vale muito a pena pegar aí as novelas que ele escreve também, que são sensacionais. O Clube da Luta, que é de 1999, ele foi nominado a um Oscar, né? Ele foi indicado a um Oscar aí, e tem a direção do David
Fincher, com Brad Pitt, com Edward Norton e com a Helena Bonham Carter. Filmaço, se você não viu, veja, porque ele, apesar do nome, ele é muito mais do que um filme de violência. Eu lembro quando eu vi no cinema, que o pessoal a gente era bem mais adolescente, metade não gostou, saiu falando mal, não entendi nada, ai que filme horroroso, e eu saí maravilhado, tipo, com a cabeça explodida, assim, meu, preciso ver esse negócio de novo, porque realmente metade ali eu não tinha entendido mesmo, mas eu adorei aquilo. E esse filme você vai ter a chance de ver em primeira mão e muito de perto o órgão sexual do Brad Pitt. É verdade. Mas é dele mesmo? Pelo que eu sei, é dele. Verdade. Esse filme tem umas cenas iradas ali no meio. Tem. É um filme bem forte mesmo. Quem nunca quis fazer uma montagem e colocar um pedaço de filme pornô num filme normal, né? Mas é porque o Tyler Durden fazia isso, né? Sim. Ele fala que ele fazia isso quando ele trabalhava no cinema. Sim. Ele até mostra como ele colocava os pontos de corte dele, ele interage, né, com o filme, ele aponta pra cima, assim, tipo, dá uma quebrada na quarta parede e tal. Isso. E o Clube da Luta, que aí você tem um outro mindfuck, que a galera... Aí tem essas teorias e conspirações de internet. Aí vai infinito. Infinito, que falam que o quê? Que o Clube da Luta é uma referência ao Curtindo a Vida Doidado e que, na verdade, o Ferris Bueller é um alter ego do Cameron, assim como o Tyler Durden é um alter ego do Edward Norton em Clube da Luta. Olha só que mindfuck. Que coisa mais Eu maluca. já vi essa teoria já, mas é uma viagem boa. É uma viagem muito louca. Se você encaixa a teoria, ela faz muito sentido no Curtindo a Vida Doidado. Sim. Ela faz sentido, lógico. Não sabemos se é ou não, mas enfim. É uma das teorias de internet que são bem legais. Vamos rodando então, Anderson. Qual que é o seu segundo filme aí? O meu segundo filme é um filme que hoje eu nem considero ele tão bom, mas naquela época, quando eu fui assistir no cinema esse filme, ele era tudo que um menino de 13 anos quer assistir. Coração Valente, de 1995, dirigido e estrelado pelo Mel Gibson. É um filme, sim, fantástico. É um épico de guerra, com o melhor discurso antes de uma batalha que já existiu na história do cinema. Eles podem tirar nossas vidas, mas não podem tirar nossa liberdade. Would you be willing to trade all the days from this day to that for one chance, just one chance, to come back here and tell our enemies that they may take our lives, but they'll never take our freedom? Os erros históricos dele são gritantes. Depois você vai estudar, você vê que tem um monte de erro histórico. É fora do contexto, mas é um filme que me marcou. É um filmaço. É um filme que eu lembro de Sessão da Tarde, assim. Eu lembro desse filme que eu fui numa festa fantasia e tinha um amigo fantasiado de William Wallace. Que é o personagem principal do filme, que é o Mel Gibson. Uhum. Quando eu passei do lado dele, ele tava falando com a menina: eu sei que eu sou feio, mas eu sou legal. E é só isso que eu tenho pra eu sou o William Wallace, cara. Você tem que ficar comigo. Uma frase que eu gosto desse filme é: todo homem morre, mas nem todo homem vive de verdade. Que é dele também. Sensacional. É, dele. Se vocês vão se lembrar da cena, a primeira batalha que tem, o exército escocês tá querendo desistir, e aí chega uma pequena quantidade de homens ali, alguns montados a cavalo, e entre eles tá o Mel Gibson com o rosto pintado de azul, parte de azul, que é aquela imagem clássica dele, e aí ele faz o discurso pra manter o exército ali, pros caras não desertarem da batalha, e aquele discurso acabou se tornando uma referência, assim, todo filme épico de guerra, antes de uma batalha, um general, um capitão, ou um cara que comanda o exército, tem que fazer um discurso. Verdade. Verdade. Acabou se tornando praxe, mas o discurso do Mel Gibson é sensacional, assim, ele me induziria a ir pra luta, porque assim, ele tem emoção, ele tem um texto muito forte, né, porque ele fala: vocês podem voltar pra casa agora e morrerem nas suas camas de maneira confortável daqui a alguns anos, agora tem que pensar se não vale a pena trocar isso por uma chance de morrer tentando ganhar a sua liberdade. É um filme que é baseado em fatos reais, né, o William Wallace foi um dos libertadores do domínio inglês sobre a Escócia, mostra ali também o Robert the Bruce, um dos reis escoceses depois do domínio, quer dizer, tem personagens históricos que existiram de verdade, o Edward Longshanks, e mostra mais ou menos um contexto do que aconteceu. Mas fora os erros que estão no filme, ele dava muito essa sensação de um cara que saiu do nada, que era um cara
teoricamente um camponês, e ascendeu no ranking ali do exército, até se tornar um comandante que morreu, e o final do filme é muito bonito, né, porque ele é pego pelos ingleses e é torturado, e a tortura dele acabaria se ele dissesse que ele estava errado, que ele era de verdade um traidor contra a Inglaterra. E quando ele está sendo torturado ali, o torturador pede silêncio do público porque ele quer falar alguma coisa, e ele diz: o prisioneiro vai dizer as suas últimas palavras aqui. E você acha que ele vai dizer que tudo bem, eu peço desculpa, e aí ele morre gritando, né, liberdade. O final é fantástico. É lindo, o final é muito bonito. William Wallace, que na minha época de adolescência fez parte do Age of Empires. Você conseguia escolher o William Wallace para ser um dos seus heróis aí. Alguém lembra disso? O Hero dos Celtas. Ele era o herói dos Celtas. Você escolhia o William Wallace como um dos heróis aí. Muito bom. A gente vai finalizando o segundo bloco do Friday Cast, tá? Os filmes das nossas vidas. E já a gente volta com mais Sétima Arte para vocês. De volta com o Friday Cast na Mundo Livre FM. Estamos falando hoje sobre os filmes das nossas vidas. A gente já falou aqui de Matrix, já falamos de Clube da Luta, já falamos de Across the Universe e também de Coração Valente. Bom, continuando aqui, estamos com o Diogo. Qual que é o segundo filme da sua lista aí, Diogo? Tá, um outro filme que eu trouxe aqui pra falar hoje chama O Experimento de Aprisionamento de Stanford. É um filme de 2015, baseado numa história real, e é aquele filme que te dá uns tapas na cara, que você assiste e você fala como que o ser humano é mesquinho, podia ser eu, talvez eu teria esse comportamento e não tô sabendo. Aconteceu o seguinte, né, em 1971, o pessoal de Stanford resolveu fazer um experimento para estudar a parte psicológica, a psique do ser humano. Então eles pegaram 24 estudantes do sexo masculino e separaram aleatoriamente, falou: então vocês vão ser guarda e vocês vão ser prisioneiro. E simularam lá no porão de um dos blocos do campus da universidade, como se fosse uma prisão. Então aqui você fica e tal, deram um uniforme pra galera, mas não tinha regra. Falou, deram um uniforme, um de prisioneiro, o outro de policial, jogaram a galera lá, e aí a partir disso eles começaram a assumir a postura de opressor e de oprimido. Então o cara tava lá prisioneiro, o policial ia lá, gritava e batia nele e não fazia nada. Porque ele tava ali, ele incorporou o papel, mas não tinha sido passada a instrução. Então mostra como que essa questão de a reflexão que tá por trás de ter o dominador e da pessoa aceitar passivamente ser dominada. E por que você não faz nada? Não sei. Fica aquela coisa amarrada. Então tem uma mensagem muito forte. Isso reflete outras coisas que a gente já discutiu no Friday Cast, sobre a submissão, sobre até quando a gente gravou o episódio do universo Marvel na Netflix, que a gente falou da Jessica Jones. Então é tudo isso daí, é muito forte. É um filme assim que, sabe, eu terminei de assistir e me fez eu me sentir mal. Baseado em fatos reais? Baseado em fatos reais, e depois mostra até entrevista do pessoal que participou mesmo, né, na época, as entrevistas reais. E esse experimento ele foi abandonado depois de 6 dias, porque começou a sair do controle, em 6 dias. 6 dias. E aí teve 2 pessoas, eles podiam desistir a qualquer momento, eles ganhavam $15 por dia, os estudantes. E eles ficavam lá, estando sujeito a tudo aquilo lá, principalmente o pessoal que tava como prisioneiro, né? E aí depois na conversa eles falam, não sei por que eu fazia isso. E eu acho que se eu tivesse de policial, eu teria feito igual você fez comigo, eles falam, né? Então eu não te culpo por isso, né? E me marcou muito por causa disso, é um filme que fez eu pensar muito, assim, na essência do ser humano, sabe? Entendi. Tipo, o que tá por trás da gente que às vezes a gente não conhece. Legal. Tem um filme que não é baseado em fatos reais, mas chama A Onda, que é um filme alemão de 2008. É a mesma pegada, né? Pensei na Onda também. É outro que dá pra fazer esse paralelo. As pessoas começam a agir ali, na Onda começa com a segregação, sem eles perceberem que estão segregando, né? Mas pra mim a Onda era baseada em fatos reais, não é? A Onda? Pra mim era. Eu não sei, essa informação eu não tenho. Pode ser, mas eu não tenho certeza. Ver aí, mas eu acho que não tenho certeza. O filme A Onda, ele na verdade ele foi inspirado em fatos reais, só que é inspirado, então tem umas coisas que mudam. Então, por exemplo, no filme, o final, o menino, spoiler alert, ele se mata, né? Na história real, ele perdeu a mão tentando fazer um coquetel molotov. Ah, tá. Mas é baseado em fatos reais. Baseado em fatos reais, aconteceu em 1967. Mas me lembrou também a Onda, que o Anderson me lembrou a ideia da Onda
também. Eu vou assistir esse filme, Diogo, me interessei. Vou assistir Não, ele também. é bom, ele é de 2015. Eu peguei ele outro dia passando no Telecine, eu olhei o nome, aquele nome, não é um nome que vende, né? Eu falei, tá, mas vamos ver qual é que é. Nossa senhora, falei, sensacional. Onde eu assisti, esse daí como chama mesmo? O Experimento de Aprisionamento de Stanford. Esse eu não assisti. Esse É eu um também nome não assisti, bem- assisti. É nome de artigo científico isso. É a pegada do filme, né? Bem isso. E ele teve no final de semana de estreia dele nos Estados Unidos, ele arrecadou apenas 37 mil, não milhões, 37 mil dólares. Mas E a deve ter custado bilheteria, barato pra produzir? e a bilheteria dele acumulada de 643 mil dólares. Nossa! O gasto dele do orçamento não tem no IMDb, mas assim, é um filme bem underground, você já percebe só pelo orçamento dele, né? Pelo nome, né? Pelo nome, mas olha, eu recomendo, é um tapa na cara. Cris, qual que é o seu próximo filme da lista? Cara, você sabe que escolher filme é um negócio complicadíssimo. Eu queria ter colocado vários e tal, mas eu falei, não, eu preciso achar um que me marcou. E esse um é o Caravana da Coragem, cara. Eu sei que o filme é odiado, que é o caramba, que é um spin-off mal feito, que tem a parte pior do pior dos piores filmes da Star Wars, que é o filme que é o... Ah, puta, é o filme dos Ewoks! É os filmes dos Ewoks, cara. Deixa eu ver a cara desse filme aqui. Deixa eu até começar a falar por que me marcou, porque eu era criança. E ele foi o primeiro filme que eu consegui gravar num videocassete. E tipo, era bem criança, eu devia ter o quê? Sei lá, 8 anos, 9 anos. E o Star Wars eu adorava porque tinha um monte de tiro, tinha um monte de nave, eu não entendia nada da história. E ele passava só de noite, na Globo, nesses lugares, e eu conseguia ficar acordado, eu sempre dormia na metade. Ou eu dormia, acordava, via um pedaço do final. E quando conseguiram juntar bonequinhos que transformaram esse negócio pra criança e eu consegui assistir e eu consegui gravar esse negócio pra assistir qualquer hora, eu assisti infinitamente a estreia. Uma árvore na floresta primitiva contém um fluido especial que só os Ewoks conhecem. Eles o têm utilizado há gerações para tratar as suas doenças. É um spin-off de Star Wars? Eu não sabia, É um spin-off. É um spin-off de Star Wars, é horroroso. Tipo, eu assisti esses dias agora. Eu já assisti mais de 30 vezes, eu acho, quando criança. E esses dias estava passando de novo, cara, é horroroso, a história é ruim. Contar mais ou menos o que acontece. Tem uma família que a nave deles cai na floresta de Endor e o pai e a mãe é raptado por um bicho local lá chamado Gorax. E as duas crianças, o Mace e a Mindy, estão dentro da nave lá, tentando, sei lá, achar os pais, e vem os Ewoks e dão... Tipo, se encontram ali. Filme de criança, né? Dizem que esse filme se passou entre o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi. Só que há umas teorias que falam, a menina ensinou inglês pro Wicket. Então, se fosse entre esses pedaços e o Wicket encontra a Princesa Leia no Retorno de Jedi, ele teria falado inglês ou entendido algumas coisas pra ela. Então, ficou meio um tempo esquisito, assim. Que horas que passou? Foi antes ou depois? Foi depois do 6? Foi entre o 5 e o 6 do Star Wars? Mas assim, esse rolo todo à parte, ficou a parte mais lúdica pra mim, né? De ter conseguido assistir uma coisa Star Wars e ter entendido quando criança. Entendi. Tá parecendo um monstro enorme! Onde é que eles estão? Eles também sabem que o gigante Gorax vive numa terra de onde nenhum Ewok nunca voltou. E hoje, assim, cara, é um dos piores filmes acho que eu já vi na vida. É muito ruim, cheio de furo. Eu não lembro. Cara, não tem pé nem cabeça muito, assim. É mais pra tentar ganhar mais um pouquinho de dinheiro com outro Vender segmento. bonequinho. Exato, foi isso. Marketing. Eu lembro também do Gorax, do vilão, que era bem tosco, bem mal produzido, meio assim. careca. E os Ewoks, um ogrão, assim, né? Isso. E eu não sabia que era um spin-off de Star Wars. E ele teve uma continuação. Que Putz. é a Batalha de Endor, se eu não me engano o nome. Tô na Agora, minha quem lista diria aqui. que nessa lista, com o Clube da Luta, com o Matrix, a experiência de aprisionamento de Stanford ia estar a Caravana da Coragem. Mas cara, eu vim falar o que eu sentia, né, Tá cara? Eu falei, certo, eu não vou ficar eu podia ter falado um monte de filme, porque minha listinha tava boa aqui. Tem o Educators que fala, que é um puta filme que eu Puta assisti, eu filme não do fui caralho. esperando nada, de repente toca até nada surf lá no meio, que é uma das minhas bandas prediletas, aquele negócio daquela emoção a mais, um dia de fúria, um sonho de liberdade, espera de um milagre, tudo Transporte. puta filme, cara. Transporting foi um dos que eu mais gostei da vida, assim. Então, só um Mas adendo. eu já era mais adolescente, né? Já era mais adulto. Vocês já perceberam que o Cris sempre traz itens que ficou de fora da lista? Sim. Toda vez que a gente faz uma lista, o Cris vem inflacionar. Ele é o cara rebelde, né? É que é um bate-papo, senão fica muito engessado, cara. Vamos continuando aqui. Bom, então, como eu já pincelei sobre o Seven,
Seven, que seria o segundo da minha lista, eu vou falar do terceiro filme da minha lista, que é um filme nacional, que eu gosto pra caramba, que é... chanchada. que é Não foi no nacional. a perda da virgindade. Não, brincadeira. Como é que é o nome daquele da Xuxa? Super Xuxa contra Baixo Astral. Não, que ela faz com o menininho lá, que é uma pedofilia do cacete. Ele tem 16 anos. Como é que é, Pri? Amor é estranho amor. Isso. É esse, Michel? Não é esse, não é esse. Não. É um filme brasileiro de 2006, chama O Cheiro do Ralo. Alguém já assistiu O Cheiro do Ralo aqui? Eu ouvi falar já. Nunca Que ele fica segurando um olho? Isso, Ai, cara, eu assisti um começo, aí aconteceu alguma coisa que eu não consegui assistir e não voltei a assistir, mas eu quero assistir. Esse filme é sensacional. Celton Mello? Celton Mello, isso. E na verdade, assim, eu gosto muito do filme porque ele é baseado na obra do Lourenço Mutarelli. Alguém conhece o Lourenço Mutarelli aqui? Não, o Lourenço Mutarelli é um quadrinista. Ele é quadrinista, ele começa a carreira como quadrinista nacional e depois ele migra pro romance, então ele vira escritor. Só que assim, ele traz dentro dos romances dele muito ainda da arte dos quadrinhos. Então as falas muito dinâmicas, o roteiro dos quadrinhos, ele é um cara muito legal de ler. E O Cheiro do Ralo é uma das adaptações que tem pro cinema da obra dele e é sensacional, assim, a história do filme, o cara, o Celton Mello, né, ele é dono de uma como se fosse uma loja de penhores, assim, né? Ele compra produtos usados, né? Pra depois revender. Uma loja de penhores. E o filme e o livro chamam O Cheiro do Ralo porque o ralo do banheiro do Celton Mello entope e ele fica com aquele cheiro forte dentro da loja dele e aquilo deixa ele maluco. Ele fica doido porque ele não consegue tirar aquele cheiro durante, né, o filme todo e o livro, enfim. E aí se passa dentro dessa questão da sanidade mental do Celton Mello aí, né? E com esse cheiro é psicológico ou não, né? Enfim, é muito legal o filme e ele também aborda umas questões psicológicas muito interessantes. E ele é do Lourenço Mutarelli, que inclusive aparece no filme. Lourenço Mutarelli faz uma participação, não só nesse filme, como em outros filmes também que são baseados na obra dele. E o Lourenço Mutarelli é um puta escritor legal. Se vocês não conhecem a obra dele, vão atrás porque é muito legal. Você conhece, Anderson, a obra do Lourenço Mutarelli? Não. Ele tem umas obras de revistas em quadrinhos muito legal, assim. Ele é um quadrinista bem bacana. A obra de quadrinhos dele, Anderson, lembra muito a obra do Robert Crumb, sabe? Então ele é bem baseado, assim, um lance bem... Estou procurando aqui. Isso, bem subúrbio, bem... Cara, muito legal. Ele desenha muito bem e é um baita escritor. Então é um livro que me marcou bastante e um filme que me marcou bastante. Eu gosto muito dos livros e dos filmes do Lourenço Mutarelli e o Celton Mello tá muito bom nesse filme, vale a pena assistir aí. Tem o Amnésia, do Christopher Nolan. Ah, tá. Na época que eu assisti, cara, ele é contado fora da ordem cronológica. Ele tem perda de memória recente, o personagem principal, e aí tem um assassinato e a história vai desenrolando. Tem a Trinity do Matrix, né, que é a Carrie Anne Moss. Tem o Cypher também, né, na história. Então, quem puder, cara, assistam o Amnésia do Christopher Nolan. Inclusive, foi ele que acho que fez o Nolan despontar como um grande diretor e tudo mais. Foi esse assim. filme mesmo. Esse filme é super legal, cara. Entendi. Quem puder ver. Ele é meio mindfuck também, né? Tipo, total. Tipo o Pi, né? Pi também, né? Esqueci de quem que é o Pi. Aventuras de Pi? Aventuras de Pi? Não, Pi. Fiquei pensando aqui. As Aventuras de Pi é legal também, cara. Mas não é mindfuck, né? Não, de jeito nenhum. É do Aronofsky, do Darren Aronofsky. Mas olha, esses filmes fora de ordem também que dá um nó na cabeça legal de assistir é Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Legal. Sensacional legalzinho também. Eu gosto. Mas vem cá, a bastante. gente tem que falar de um filme que era o meu terceiro aqui, que não pode faltar em nenhuma lista de qualquer coisa do cinema. Diga lá. Manda. O Poderoso Chefão. Opa, trilogia. Eu pensei em colocar ele no meu, tipo... Era o meu quase terceiro, o Poderoso Chefão. O Poderoso Chefão, eu tenho. O Poderoso Chefão eu faço mais ou menos o que você falou que faz com a trilogia Matrix. Uma vez por ano eu tenho que assistir a trilogia. Eu Tem que acho assistir, né? É um filme obrigatório, assim. O Poderoso Chefão é um puta filme. Assim, é um filme que marca, porque eu gosto muito de filme de máfia, eu gosto muito de Scorsese. E o Poderoso Chefão, ele dá referência pra um monte de outros filmes. Se você não assiste Poderoso Chefão, você não pega a referência em um monte de filme de máfia que vem depois. Verdade. Não, eu acho sensacional. Eu gosto muito do Poderoso Chefão. E eu gosto muito do primeiro Poderoso Chefão. Eu acho sensacional. O primeiro. Os outros dois também são ótimos. O terceiro. O terceiro já é bem caído, né? Mas. Terceiro final, né?
No terceiro final ele dá um salve ali. Eu tenho o box dele, que é a caixinha de metal, que eu comprei, tá fechado até hoje. Se alguém encostar naquilo, eu mato. Só se alguém quiser assistir em casa, tem que ver no Netflix. Eu tenho o box também lá em casa. A função do box é essa, né? Essa, pra deixar lá. Com plástico. Muito bom. Mas é isso aí, a gente deixou alguns filmes de fora muito legais. Bom, a gente falou aqui de Senhor dos Anéis, a gente não falou nem de Star Wars, mas enfim, são filmes muito legais, mas a gente trouxe mais mesmo uma questão bem pessoal. Mais pessoal, né? Igual a Caravana da Coragem, né? uma aventura Ewok. Ainda tinha Karate Kid pra mim ainda. Karate Kid. Eu coloquei até Avatar aqui, cara. Nossa. Sabe por que eu gostei do Avatar? Porque eu não prestei atenção na história e fiquei só no lance do 3D. Ah, tá. Porque pra mim eu não esperava que a sensação de 3D ia ser tão legal quanto foi quando eu assisti. Entendi. Então a história eu não prestei tanta atenção mesmo. Foi também o meu primeiro filme que eu assisti em 3D. 3D, que e falar o que mais pegou mesmo foi quando apareceu lá a logo inicial lá da produtora, eu nem lembro quem que é a produtora, que cola na cara, caramba, o negócio é 3D real, né? Eu tava esperando aqueles, lembra quando você comprava um álbum de figurinhas antigamente, vinha um óculos azul e vermelho? Aí você coloca aquilo lá e ficava aquela tosqueira. Eu tava esperando uma parada daquela, assim, o filme meio do Fred Krueger que foi assim, né? Tem, o final, os 30 minutos finais, coloquem o óculos 3D. Aí você colocava, só que eu não fui nesse. Aí hoje o 3D é o 3D que a gente tá vendo, né? Eu fui no IMAX 3D, fodão, assisti o Star Wars, o último, e não me causou o impacto que o Avatar causou na época, porque eu já tava esperando aquilo, né? Os Últimos Jedi, você assistiu? Assisti. Animal, cara. É animal. Só que assim, o impacto não aconteceu, né? É isso aí. Igual aconteceu na época. Bom, a gente vai finalizando o Friday Cast dessa sexta-feira. Continue com a gente no Friday Chat, facebook.com/FridayCast. Dá um pulinho lá que nós estaremos por ali conversando com vocês, beleza? Conta pra gente qual o filme que marcou sua vida. Isso aí. E você pode editar isso depois, Cris, mas eu acho que semana que vem nós estaremos falando de Vingadores, né? Eu acho. Não nessa semana ou na outra. O que vocês acham? Eu não vou conseguir assistir no lançamento, porra. Aqui não tem cinema, caralho. Mas a gente pode falar da expectativa. Eu não vi nem o número 1 lá. Dá tempo. Dá tempo. 2 semanas aí. Não vi nem o Pantera Negra. Nossa, faz tempo que não vou cinema. Também não. Vamos lá, então. Finalizando aqui, um abraço. Tchau. Where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? O Friday Cast foi editado por Audiotune. Acesse audiotune.com.br.